Olá, boa noite. Governo brasileiro e mineradoras assinam um acordo de 132 bilhões de reais para compensar e reparar danos causados pelo rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais. Em novo depoimento ao STF, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, reafirma que não participou do assassinato de Marielle Franco e que se sente humilhado por ter que usar algemas nos pés. E você vai ver também. Mulheres são responsáveis por quase metade dos lares brasileiros, de acordo com o censo. E lares homoafetivos saltam de 60 mil para 391 mil em 12 anos. Deputado federal Gustavo Gayer é alvo da Polícia Federal por suposto desvio de emenda parlamentar. R$70 mil em dinheiro vivo são encontrados em casa de assessor. Maguila tem velório aberto ao público em São Paulo. Família confirma doação de cérebro de lutador para estudos na USP. Na Espanha, entra em vigor lei que determina às empresas fabricantes de tabaco que limpem bitucas de cigarro descartadas em espaços públicos. Agora, no Rede TV News. O deputado federal pelo PL, Gustavo Gayer, foi um dos alvos da Polícia Federal durante uma operação de busca e apreensão em Goiás e no Distrito Federal. As investigações apontam que o político faz parte de um esquema de desvio de recursos de verbas de gabinete e emendas parlamentares. Equipes da PF fizeram buscas em endereços ligados a Gayer e a assessores em Brasília e 4 cidades de Goiás, incluindo a capital Goiânia. O celular do parlamentar foi apreendido. Policiais também encontraram R$72 mil com um assessor do político. Os 19 mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois de uma manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Além de Gayer, outras 17 pessoas foram alvo da operação. Segundo a PF, a investigação tem como objetivo desarticular a associação criminosa voltada para desvio de emendas parlamentares, além de falsificação de documentos para a criação de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, as chamadas OCIP. Os investigados são suspeitos de beneficiar esta OCIP com recursos das emendas do deputado Gustavo Gayer. A PF encontrou mensagens sobre os desvios no celular de um empresário, cuja empresa foi contratada pelo gabinete de Gayer. A investigação aponta uma falsificação na ata de assembleia da Constituição da OCIP, alvo das buscas, que apresenta uma data retroativa no ano de 2003. Só que, segundo os investigadores, o quadro social nesta época seria formado por crianças de 1 a 9 anos. A falsificação aconteceu porque apenas organizações com mais de 10 anos de existência podem receber recursos de emendas parlamentares. Para a PF, Gustavo Gayer era a figura central da organização criminosa que queria desviar recursos públicos, sendo responsável pelas decisões do grupo. A PF também aponta que o deputado utilizava verba pública para custear o aluguel de um imóvel em que funcionava uma escola de inglês dele e onde está registrada uma loja que seria de propriedade de sua família. Nas redes sociais, Gayer rebateu as acusações e criticou Alexandre de Moraes. Eles tentam, dessa forma covarde, associar o meu nome à corrupção e desvio de dinheiro público. Eu quero que eles provem que 1 centavo foi desviado. 1 centavo sequer. Alexandre de Moraes, é um absurdo o que o senhor fez agora. Logo 2 dias antes da eleição, tentar sujar o meu nome com corrupção não vai pegar. Gustavo Gayer e os demais investigados podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato, que é o desvio de recursos públicos. Os investigados devem prestar depoimento na semana que vem. Os corpos das vítimas do acidente de avião que deixou 5 mortos em Paraibuna, São Paulo, chegaram no final da tarde ao IML central da capital paulista. Os corpos foram encontrados e retirados do local do acidente ontem. As vítimas foram identificadas como Jefferson Rodrigues Ferreira, o comandante de 36 anos,
Dulcival da Conceição, de 39 anos, que era o copiloto, a médica Silvia Rauch Barreto, de 31 anos, o mecânico Joelilton Borges, de 53, e o enfermeiro Erison Silva da Conceição Cerqueira, de 34 anos. O acidente aconteceu no Vale do Paraíba na tarde de quarta-feira. A aeronave, que saiu de Florianópolis e tinha como destino Belo Horizonte, bateu em um morro ao enfrentar o mau tempo que atingia a região. O caso foi registrado como morte suspeita ou acidental. A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou uma operação contra uma quadrilha que falsificava carteiras de estudante. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os criminosos chegaram a faturar mais de 4 milhões de reais no ano com sites piratas de meia entrada. Segundo as investigações, que começaram em setembro, muitas vezes as vítimas não sabiam que estavam portando documentos falsos. Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um ônibus e um micro-ônibus em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um ônibus que trafegava pela rodovia Presidente Dutra parou na faixa da direita. Na sequência, um micro-ônibus atinge a traseira do coletivo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as vítimas tinham entre 17 e 61 anos. Elas foram encaminhadas para hospitais da região. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo. A causa do acidente ainda é investigada. O DJ e ex-ator mirim João Rebelo Fernandes, de 45 anos, foi morto a tiros em Trancoso, no sul da Bahia. Segundo a polícia, ele foi atingido a queima-roupa por 2 homens em uma moto. Ainda não há informações sobre os criminosos, os autores do atentado e a motivação do crime. A delegacia da cidade está investigando o crime. Nas imagens que você vai ver, pode parecer um baile funk, mas não é exatamente isso. Essas imagens são de uma festa realizada por militares do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista da Vila Militar, no Rio de Janeiro. Após o pancadão vazar na internet, o Comando Militar do Leste informou que a conduta dos militares está em desacordo com as normas da instituição e disse que instaurou um inquérito para investigar a comemoração. Após a festa com direito a churrasco, bebida alcoólica e som alto, alguns militares foram presos. Mais um voo com repatriados do Líbano chegou ao Brasil nesta sexta-feira. Ao todo, foram 1.638 pessoas e 21 animais de estimação trazidos da região desde o início do conflito. O avião da FAB chegou nesta madrugada na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, vindo da zona de conflito. O voo decolou de Beirute com 239 passageiros a bordo, incluindo 19 bebês e 3 pets. Esta é a 8ª viagem com brasileiros que decidiram fugir da guerra entre o Hezbollah e o exército israelense no Líbano. O Itamaraty afirmou que recebeu cerca de 3.000 solicitações para embarque de repatriações. Para aqueles que foram repatriados, fica o alívio de chegar em solo brasileiro e a apreensão pelos familiares que ficaram no país em guerra. Que é muito medo, desespero. A gente estava lá, ouvia bombardeio, tem 2 crianças pequenas, a gente ficava escutando barulho o tempo inteiro, as crianças com medo, era muito difícil mesmo, desesperador. A gente está muito feliz por ter vindo pela repatriação, mas ao mesmo tempo triste porque a gente tem os parentes lá, minha sogra que mora lá ainda, meus pais, minha avó. É um conforto, né, pro coração, mas ao mesmo tempo é uma dor porque nossas amigas e nossa família ficaram todos lá. Aí não tem muito o que falar, mesmo só desejar paz e que tudo isso acabe logo. A partir de hoje, está proibido o transporte de armas e munições nos 51 municípios que terão o segundo turno das eleições. A medida vai valer até 24 horas após a votação do próximo domingo. Policiais civis e militares armados devem permanecer a pelo menos 100 metros dos locais de votação. A exceção é apenas para autoridades que estiverem a serviço da Justiça Eleitoral. Em caso de descumprimento, a pessoa poderá ser presa em flagrante por porte ilegal de arma, além de responder por crime eleitoral. Vamos conferir como foi o dia de campanha dos candidatos que disputam o segundo turno para assumir a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, visitou a paróquia São Francisco de Assis do Valo Velho, na zona sul da capital paulista. A igreja desenvolve, em parceria com a Prefeitura, projetos como atividades físicas para idosos. E nessas atividades que eles fazem de ginástica, também tem passeios, tem as conversas, tem essa
essa vivência que é muito importante para as pessoas idosas. Então, a gente vai continuar ampliando esses convênios com as entidades, eu tenho falado muito disso, aproveitar uma estrutura que já está pronta, aproveitar algo que já existe nos bairros, principalmente na periferia de São Paulo, e potencializar esses atendimentos. Em seguida, o candidato participou de um encontro com advogados do Comitê de Campanha na região central de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, participou de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais com o candidato derrotado do PRTB, o influenciador Pablo Marçal. Entre os destaques, Boulos prometeu acabar com a população de rua de São Paulo, caso seja eleito. Tem coisas na política que são humanas, que é você ter coração. Não dá para aceitar que você tenha, na cidade mais rica do Brasil, 80 mil pessoas morando na rua, cara. Aí você pode dizer, fracassou, não trabalhou, não quis, não seguiu. Não é isso não, cara. Tem gente ali que nunca teve uma oportunidade de vida, nunca teve ninguém para dar um empurrãozinho para ela. Cara, eu vou zerar a população de rua na cidade de São Paulo. Esse é um compromisso. E neste domingo você acompanha a cobertura especial da eleição 2024 aqui na tela da Rede TV, com boletins por todo o Brasil durante o dia de votação. E às 6 da tarde, um programa especial com a apuração dos votos em tempo real e também análise dos nossos jornalistas e convidados sobre o resultado mapa que vai sair das urnas. O Halloween vem se popularizando a cada ano aqui no Brasil. E com isso vem também um aquecimento na economia, com doces, fantasias e decoração. É festa. Acontece que o comércio também está de olho aberto em outra data comemorativa, você já pode imaginar. É o Natal. Isso mesmo, já em outubro. Por isso, nas lojas, as prateleiras cheias de produtos assustadores dividem espaço com outros produtos um pouco mais fofinhos. Cada vez mais, o Dia das Bruxas vem conquistando espaço no calendário de festas brasileiras. Viviane veio comprar alguns produtos para enfeitar o apartamento. Vou levar, porque tem festa no condomínio agora essa semana e eu não tinha feito nada, comprado nada, aí vira agora, né? Vou comprar nos últimos minutos. Máscaras, roupas, enfeites e decoração. O Halloween se tornou uma das grandes datas para o comércio no mês de outubro. A loja do Pierre tem mais de 10 mil itens para a festa e este ano a expectativa é grande. Somando outubro, novembro, dezembro, isso aqui representa quase 70% do nosso faturamento anual. Esses meses mais fortes do ano. Nós estamos apostando nos 20%, 25% de acréscimo do ano igual do ano passado. Aqui nas lojas de artigos de festas do comércio popular, abóboras, chapéus e caveiras dividem espaço com árvores de Natal, guirlandas e bolinhas coloridas. Uma forma de chamar a atenção dos clientes para as duas datas que devem alavancar as vendas de fim de ano. Nessa unidade, por exemplo, a expectativa é de que o faturamento aumente cerca de 10% em relação ao ano passado. A data de Natal, as datas comemorativas sempre têm recuperado o ano dos últimos 5 anos. Inclusive, na época da pandemia também não deixou de ser diferente, tá? A gente vem com o último trimestre do ano recuperando, às vezes, alguma defasagem que o ano apresentou. E os clientes aproveitam a oportunidade para comprar com antecedência ou, pelo menos, pesquisar bons preços. O que o consumidor deve fazer, uma dica, uma sugestão, é que ele comece já a pesquisar desde agora, veja o que ele quer comprar para o Natal, não deixe para a última hora, aproveita o Halloween agora que tem muita peça de decoração, às vezes até alimentos mesmo, que você já pode começar a se preparar ou pelo menos ver o preço. Sempre eu busco algumas coisas com antecedência, cada ano eu acrescento alguma coisa na minha árvore. Aqui se não vier antes, você não compra nada, ferve de gente, né? Aí já viemos antecipadamente, vamos ver se acha o preço melhor. Já nesta outra loja, a aposta foi outra: dividir os temas das festas em cada uma das unidades da marca, proporcionando maior conforto à clientela. Cada um tem um segmento muito forte, O Natal é a nossa principal época, que é realmente fazer o nosso faturamento crescer. E o Halloween, que está crescendo muito no Brasil, para não ter essa disputa de mercadoria, o cliente ficar mais à vontade, Bem mais tranquilo. Seja como for, o importante é não faltar opção para quem quer sair com os amigos e assustar, ou reunir a família e celebrar. Ficar ao lado do monstro do mal
ou do bom velhinho. Eu sou suspeitíssima, eu nunca monto em novembro minha árvore, é outubro eu tiro, juro mesmo, março e abril. Eu deixo, eu curto, não é lindo? Eu adoro. O fim de ano é a melhor época de vendas para os supermercados e o setor está otimista com as previsões de crescimento. Além disso, o varejo é reconhecido por ser um dos que mais emprega e movimenta a economia no país. Em Belo Horizonte, uma feira de negócios também serve de vitrine para lançamento de produtos, serviços e tecnologia. O setor do varejo já está de olho nas vendas de fim de ano. Os supermercados estão com uma boa expectativa com Black Friday, Natal. O setor hoje é um setor que está contratando e crescendo, celeiro de oportunidades, do primeiro emprego. E para atender essa expectativa, os supermercados de Minas Gerais devem contratar cerca de 8.000 funcionários temporários. Só nessa rede aqui são 500 vagas abertas. As oportunidades não exigem experiência e a mão de obra, além de reforçar a equipe, vai atender também uma nova loja que será inaugurada ainda neste ano. Ela passando pelo processo seletivo, ela começa um treinamento específico, treinamento técnico, tem a possibilidade de entrar e crescer na empresa. A economia crescendo, o varejo cresce junto. A Lívia foi atraída pelos benefícios e acabou de ser contratada como operadora de caixa. A gente tem a oportunidade de ter o plano de saúde, eles fizeram um aumento de salário antecipado para a gente ter a oportunidade de aproveitar o fim do ano. Nós temos também o vale do funcionário que a gente ganha todos os meses. O setor é um dos que mais emprega e movimenta a economia no país. No ano passado foi responsável por quase 10% do PIB brasileiro, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. E as novidades em máquinas, equipamentos e produtos foram apresentadas em uma feira com mais de 600 expositores em Belo Horizonte. A gente veio para tentar buscar conexões com as marcas e os desportos hoje a nível nacional. A linha de frios é o que mais me chamou a atenção. Vamos tentar levar para Goiás, né? Que é um produto que vai agregar mais as minhas vendas. Entre os estandes mais visitados estão os dos produtos típicos da gastronomia mineira, do queijo artesanal de produtores rurais ao azeite, pães e doces variados. O Luiz trouxe o café que ele produz no Vale do Jequitinhonha. Café 100% arábica, com ponto de torra clara, onde você consegue distinguir as melhores características de um bom café. Planejamento para o próximo ano, 2025. A ideia é que nesses 3 dias, 2,5 bilhões de negócios sejam realizados na Feira Superminas. Um ciclone extratropical causou transtornos para moradores de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Ao todo, 51 municípios foram atingidos pelas chuvas e ventos fortes. Uma das cidades mais afetadas foi Erechim, que decretou situação de emergência. O vendaval destelhou casas e derrubou árvores. Mais de 100 residências foram prejudicadas. Uma pessoa ficou ferida. Municípios das regiões Norte, Central e Metropolitana de Porto Alegre também sofreram com o ciclone. Em Parobé, a 80 quilômetros de Porto Alegre, 12 pessoas ficaram desalojadas. No Paraná, um temporal derrubou árvores e provocou queda de energia em diferentes pontos do estado. No centro de Cascavel, a chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, destruiu parte do telhado de uma escola e atingiu pelo menos 5 carros estacionados próximos ao local. Uma torre de energia elétrica caiu. A estrutura ficou contorcida e os fios interditaram a rodovia BR-163. Os trabalhos duraram 7 horas até que o trânsito fosse liberado. A cidade também registrou queda de árvores em diversos pontos. Em Medianeira, um vídeo mostra o momento em que uma forte rajada de vento atinge as vidraças de um centro de convenções, quebrando algumas janelas. Apesar do susto, ninguém se feriu. Em Tupanci, o cemitério da cidade também foi danificado. Túmulos foram atingidos, árvores caíram e partes da estrutura do local ficaram destruídas. Ai do céu, o bicho pegou aqui. Destruiu tudo. Em Campo Mourão, diversas árvores caíram. A cobertura de um posto de combustível cedeu, provocando um incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e logo controlou as chamas.
Hora de conversar com o nosso Igor Silveira para saber como fica o tempo no fim de semana, né, Igor? Essas chuvas vão continuar? Tempestades, tempo instável ou o solzinho volta? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Igor. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o último fim de semana do mês de outubro ainda vai ser com tempo instável em grande parte do país. Só que o ciclone extratropical responsável por essa instabilidade, ele já começa a perder força. Mas ainda tem um pouquinho de chuva fraca isolada no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Isso no litoral. Agora, por causa dessa, tem uma frente fria de origem polar que vai manter as temperaturas baixas por lá. É o caso de Bagé, o município do Rio Grande do Sul, onde a temperatura mínima começa na casa dos 10 graus e a máxima não passa de 21 graus. A frente fria que estava no sul do país avançou para o sudeste. Ela está estacionada, por isso, olha, o mapa fica assim, verde, como a gente acompanha. Isso significa chuva em pontos isolados e algumas regiões pode vir acompanhado de trovoadas e também ventania. Aqui na capital paulista, o tempo segue abafado amanhã e tem previsão de chuva, máxima chegando na casa dos 26 graus. No domingo cai para 19 graus, na segunda 22 e na terça-feira 25 graus de máxima. No Rio de Janeiro a mesma coisa, o tempo segue instável por lá, choveu bastante. Amanhã os termômetros podem marcar 34 graus de máximo, que aumenta aí o risco de chuva forte e volumosa. No domingo cai para 24 graus, segunda-feira 26 e terça 27 graus de máxima. No litoral e também no interior nordestino, tempo quente, seco e sem previsão de chuva. Agora, na região norte e no centro-oeste, ainda tem previsão de chuva forte e volumosa e vem acompanhada de trovoadas. Quanto às temperaturas, as máximas ainda passam dos 30 graus. Olha, a máxima de 35 graus amanhã em Manaus, 36 em Cuiabá e 28 graus em Belo Horizonte. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Para você também, Igor. Obrigado. O presidente Lula participou da assinatura de um novo acordo para compensar os prejuízos provocados pelo rompimento da barragem de Mariana. 132 bilhões de reais serão destinados a indenizações e medidas de reparação do meio ambiente. Logo no início da cerimônia, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, pediu 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia. O acordo assinado pelos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, do Espírito Santo, Renato Casagrande, e pelo presidente da Vale, Gustavo Pimenta, foi intermediado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo governo federal, além da Justiça Mineira. Cerca de 300 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente. O novo pacto renegocia o primeiro acordo, feito em 2016. 32 bilhões de reais serão pagos pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco para indenizar os moradores afetados. Agricultores e pescadores vão receber R$ 95 mil cada. Os demais moradores afetados, que perderam algum bem, como um carro, por exemplo, vão receber R$ 35 mil. Os valores serão creditados nas contas das vítimas em parcela única. Outros 100 bilhões de reais vão para indenizações e projetos de recuperação. Serão investidos, por exemplo, em infraestrutura de rodovias e recuperação ambiental, ações de incentivo ao negócio e mulheres vítimas de discriminação de gênero. Os valores serão somados a outros 38 bilhões que já foram pagos nos últimos 8 anos. O montante envolvido é de 170 bilhões de reais. Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Certamente não custaria 20 bilhões evitar a desgraça que aconteceu. É importante que a gente saiba que as questões climáticas estão acontecendo. Mas o que aconteceu em Mariana não foi uma questão climática, foi uma questão irresponsábilica. Irresponsabilidade pura e simples com o povo da região. A tragédia de Mariana aconteceu em novembro de 2015. A barragem do Fundão rompeu e os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram cobertos por 40 bilhões de litros de rejeitos de minério. 19 pessoas morreram.
O novo acordo começou a ser desenhado pela equipe do presidente Lula ainda na transição de governo, em 2022. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, os antigos acordos firmados não contaram com a participação do Ministério Público Federal e, por isso, as vítimas ficaram sem amparo jurídico. Isso foi corrigido e o novo modelo contou com a articulação de todos os atores envolvidos na tragédia. O novo acordo, homologado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, foi comunicado à Justiça Inglesa, onde tramita um outro processo sobre o desastre. Essa não é uma ocasião festiva, mas acho que é um momento de esperança para as pessoas que sofreram muito as consequências desse acidente. E agora, o acordo é o marco inicial. Há uma longa tarefa pela frente e precisamos fazer a vida acontecer. Então é importante isso, companheiros ministros. Vocês, terminada a alegria da assinatura do ato, terminada a alegria, sabe, da participação do movimento social e da participação de vocês, agora, quando terminar esse ato, fica com vocês a responsabilidade de começar a construir o futuro que a gente vai entregar para aquele povo. Dados do censo de 2022, divulgado hoje pelo IBGE, mostram que pela primeira vez na história, o percentual de homens e mulheres à frente dos lares brasileiros praticamente se igualou. O levantamento mostrou que 49% das mulheres são responsáveis por comandar os lares brasileiros. Mãe de 3 meninas, Stephanie tem uma rotina bem corrida. Então eu levanto normalmente às 5, 5h30 da manhã, já acordo elas, vou tomar meu banho. Aí enquanto estou tomando banho, elas já estão se organizando, ajustamos tudo, vamos para a rua, vou fazer 2 corridinhas de Uber particular antes do meu horário de trabalho. Dados do IBGE revelam que as mulheres chefiam quase a metade dos lares brasileiros. O número representa um crescimento de 10% entre 2010 e 2022. Em 2010, elas chefiavam 38% das residências do país, enquanto os homens eram a maioria, 61%. Mas, em 2022, elas passaram a comandar 49% dos 72 milhões de domicílios. Já os homens são responsáveis por quase 51% dos lares. Está diretamente relacionado à ampliação da presença de mulheres no mercado de trabalho. Vai fazendo com que essa mulher passe a ter cada vez mais autonomia financeira, e essa autonomia financeira faz com que elas ocupem mais, né, e se reconheçam mais nesse espaço de chefe de família. Os domicílios chefiados por mulheres são maioria em 10 estados. O com o maior percentual foi Pernambuco, seguido por Sergipe, Maranhão, Amapá, Ceará e Rio de Janeiro. O número de domicílios comandados por mães solteiras também chama a atenção. Pessoas, mulheres, né, que não têm o cônjuge ou companheiro, né, são mães solo, são quase 30% de domicílios, né, desse tipo. Quando a gente faz essa mesma distribuição para homens, é em torno de 4%. Então, é uma diferença muito expressiva. Outro dado que chamou a atenção no censo foi o de casais LGBTQIA+. A união homoafetiva cresceu 7 vezes em 12 anos. Passou de 60 mil para 391 mil. O número de pessoas que moram sozinhas também aumentou de 12% para 18%. O censo revelou também que houve alta de casais sem filhos. Em 2010, eram 16%. Agora, 20%. Isso tudo vem como uma decorrência, né, de mudanças de comportamento que a gente já vem vendo acontecer na sociedade brasileira desde o início, né, do século XXI. O crescimento da agropecuária tem impulsionado a economia de Rondônia. O estado tem se destacado como um importante produtor de soja, milho e também na criação de gado. Uma Amazônia exuberante com rios, fauna, flora e que são admirados pelo mundo todo, nesse lugar chamado Rondônia.
Esse cenário hoje divide espaço com campos de produções imensos, tecnologia avançada, agricultura e pecuária em amplo crescimento. Entre os grãos, a soja vem conquistando cada vez mais espaço, com uma produção que deve alcançar este ano mais de 2 milhões de toneladas, em 620 mil hectares de área plantada. Os cafés também vêm ganhando espaço e a atenção de todos. E é satisfatório quando você tem o seu produto e também você ajuda as outras pessoas. É a mão dada, né, que a gente fala, para a gente ficar mais forte, vamos dizer assim, fortalecer, né, a nossa renda no nosso município, no nosso estado e também a familiar, né, porque a gente fica feliz quando está todo mundo desempenhando nessa mesma função, de mãos dadas aí, fortalecendo, né, o agronegócio, fortalecendo em tudo, né. Para se ter uma ideia desse crescimento que vem acontecendo no estado de Rondônia, a cada dia que passa, o número de lojas de revendas de maquinários e implementos agrícolas só vem aumentando no estado, o que acaba gerando emprego e renda. E, lógico, consequentemente, movimentando a economia dos municípios rondonienses. A produção que não fica aqui vai para outros lugares, dentro e fora do país. No Porto Público, onde boa parte da produção agrícola passa, a movimentação ultrapassa os 2 milhões de toneladas de cargas ano. Outro setor do agro, que tem papel fundamental para o desenvolvimento econômico do estado, é a agricultura familiar, que produz a maioria dos alimentos consumidos na cidade. Cacau, melancia, limão e até uva vem sendo cultivada por essas bandas. Lá no sul do país, por ser uma região fria, depois da poda demora 6 meses para ter uva. Aqui é 100 dias. É muito rápido, nós ganhamos tempo. Sem falar no peixe, apreciado por todos. Hoje, Rondônia tem o maior criatório registrado de alevinos do mundo. Nós somos o maior produtor de alevino no mundo legalizado. Os outros, tem muita gente que tem, mas não consegue exportar, não consegue vender a carne para fora, né? O desafio agora é fazer com que o agronegócio do estado, que está trazendo tanta riqueza, tanto desenvolvimento, cresça sem comprometer as nossas belezas naturais, como os rios, como a fauna e a flora. A partir de agora, a Espanha vai obrigar as empresas de cigarro a pagarem pela limpeza das bitucas deixadas por fumantes nas ruas e praias. 1 em cada 4 espanhóis fuma, ou seja, cerca de 25% de toda a população da Espanha é fumante. Essa porcentagem é mais do que o dobro da do Brasil, onde 10% dos brasileiros fumam. Milhares de bitucas são jogadas diariamente nas ruas de Madrid e outras cidades. Somente na região das praias da Catalunha e Baleares são recolhidas cerca de 3 mil toneladas de bitucas por ano. Mas a partir desta semana, um decreto do Ministério Espanhol da Transição Ecológica tornou obrigatório que os fabricantes de cigarros sejam responsáveis por pagar pela limpeza, transporte, tratamento e reciclagem das bitucas. A lei também exige que as empresas eduquem os fumantes a não descartarem o lixo em espaços públicos. A presidente da associação nãofumadores.org critica o decreto. Raquel Regina diz que é insuficiente porque a única coisa que a indústria do tabaco vai fazer é tentar limpar a imagem, pois vai continuar poluindo e fazendo mal à saúde. Segundo a OMS, a cada ano, a indústria do tabaco custa ao mundo mais de 8 milhões de vidas, 600 milhões de árvores, 2 milhões de metros quadrados de terra, 22 bilhões de toneladas de água e 84 milhões de toneladas de gás carbônico. Além disso, as bitucas de cigarro estão entre os produtos plásticos mais encontrados nos mares da União Europeia. Esse resíduo do cigarro leva cerca de 10 anos para se decompor e emite substâncias tóxicas no processo. Especialistas em sustentabilidade e meio ambiente calculam que o custo da limpeza da sujeira deixada pelos fumantes em locais públicos equivale a R$ 130 por pessoa por ano. E foi enterrado hoje o corpo de José Dilson Rodrigues, o Maguila, que faleceu nesta quinta-feira aos 66 anos.
O velório do ex-boxeador foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A viúva Irani Pinheiro agradeceu as homenagens e relembrou a luta de Maguila contra a encefalopatia traumática crônica, doença causada pela repetição de pancadas na cabeça. Uns 2 meses atrás, ele ficou internado 28 dias, com muitas dores no abdômen, e foi descoberto um nódulo no pulmão. Esse nódulo ele foi retirado praticamente os 2 litros de água do pulmão e não conseguimos ainda, deu tempo de fazer uma biópsia porque ele já estava mais debilitado, mas foi isso e aí foi piorando. Júnior, um dos filhos de Maguila, relatou que nos últimos tempos já faltavam forças para continuar lutando. Tivemos algumas conversas no qual deu para perceber que ele estava sentindo também assim uma falta de força para continuar lutando. Eu acho que ele nas últimas conversas parecia que ele estava assim jogando a toalha, né? Mas é isso, ele lutou muito, literalmente, ele lutou muito. Foi muito forte. Foi muito forte nesse momento, assim, e debilitou demais, mas ainda assim ele ainda é muito leve e muito brincalhão com a gente. Adenilson, outro filho de Maguila, defendeu Irani e sua madrasta pelos cuidados com a saúde durante todo o tratamento do ex-boxeador e criticou a ausência dos demais familiares no velório. O que fica da memória do meu pai para mim foi essa mulher guerreira que desde sempre acompanhou ele, desde sempre fortaleceu ele. Até quando ele queria desistir, ela dava força para ele continuar, mesmo ele sendo turrão, ignorante. Ela sempre acompanhou ele, nunca abandonou ele de maneira nenhuma. E você vê que ela está aqui e que um monte da família que falava dela não está nenhum aqui. Durante o velório, a viúva Irani reafirmou que o cérebro de Maguila foi doado para estudos referentes à encefalopatia traumática crônica, conhecida como a demência do pugilista. O neurologista responsável pelo tratamento do ex-boxeador falou sobre a importância da doação como uma contribuição para a ciência. Maguila ainda vai deixar esse legado para nós, para a ciência, no sentido de poder tentar entender cada vez mais essa doença e cada vez mais poder proteger não só os nossos atletas, mas é importante dizer que o esporte evidencia a doença e evidencia, vamos dizer assim, as mazelas que os traumas repetitivos trazem ao cérebro humano. O Maguila é uma pessoa tranquila antes da doença, né? Para quem não sabe, a encefalopatia traumática crônica, eu falo que é muito parecido com Alzheimer. Quem tem familiares e sabe que tem vários sintomas, né? E ele tinha os sintomas de agressividade, não por conta da pessoa dele, né? Mas da doença. Depois do velório, o corpo de Maguila foi levado em cortejo a São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O sepultamento foi restrito aos familiares. E uma notícia triste aí também para a torcida tricolor. Morreu hoje, aos 55 anos, o ex-lateral direito Zé Carlos, que jogou no São Paulo e atuou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 98. Ele foi vítima de um infarto fulminante enquanto dormia na casa de uma sobrinha aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Ele era natural de Presidente Bernardes, cidade a 600 quilômetros da capital paulista. Zé Carlos deixa uma filha e também um filho. Amanda e Augusto. Fico por aqui. Muito obrigada, Carol. Boa noite. Obrigado, Carol. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que no mês de novembro o Brasil terá a bandeira tarifária amarela, no lugar da bandeira vermelha patamar 2, vigente em outubro. Isso significa uma redução de R$ 5,99 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, a mudança ocorre em razão da melhora das condições de geração de energia no país. A medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, prestou hoje pela segunda vez depoimento no processo que julga os réus acusados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Pois é, as declarações foram prestadas ao Supremo Tribunal Federal por videoconferência e o repórter Marcos Amoroso, ao vivo de Brasília, traz as informações, ele que acompanhou o depoimento, né? O que é que disse dessa vez o delegado Amoroso? Boa noite para você.
Olá, Augusto, boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. Antes de falar do depoimento do delegado, eu vou acabar também falando de um outro depoimento que teve no dia de hoje e acabou quase agora há pouco, que foi do policial militar e ex-assessor do Domingos Brazão, o Robson Calixto Fonseca. Esse depoimento foi interrompido hoje, deve ser retomado na próxima terça-feira, que é, inclusive, o último dia de depoimentos, de audiências nessa fase da investigação. Nesse dia também deve falar o Major Ronald, que teria ajudado a definir o local e horário do assassinato de Marielle Anderson. Agora, voltando a falar do delegado, do Rivaldo Barbosa, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio disse que nos 7 meses que esteve em cárcere, que está em cárcere, ele não teve contato com nenhum dos outros detentos. Ele ainda disse que negou qualquer tipo de relacionamento com Rony Lessa, o assassino confesso de Marielle Anderson, e também negou ter qualquer tipo de relação com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, acusados de serem os mandantes do crime. Barbosa também relatou alguns momentos anteriores ao da prisão. Ele afirmou, segundo ele, que a esposa Érica Andrade, acusada pela PF de lavagem de dinheiro que o casal teria recebido por conta do crime, não foi respeitada pelos policiais na operação de busca e apreensão. Além disso, o Rivaldo disse que se sente humilhado por ter que usar algemas nos pés durante a audiência, enquanto está preso no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar o trechinho do que ele disse. Eu tinha um cachorro na minha casa chamado Hint. Eu estou me sentindo aqui como Hint. Meus pés estão algemados. Meus pés estão algemados. Assim, é muita humilhação. Eu já fiz muita busca e apreensão. Eu sempre respeitei. Mas o delegado da Polícia Federal que fez a busca e apreensão da minha casa não respeitou a minha mulher. Ele mandou ela sair com o baby doll para a sala. E quando a sala estava toda cheia, todos esses policiais e 2 porteiros, ele mandou ela levantar com uma policial e vai para o quarto trocar. O atirador de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que matou 4 pessoas e feriu 8, tinha 2 armas legais em casa. De acordo com a polícia, ele já havia sido internado 4 vezes por quadros de esquizofrenia. Especialistas defendem restrições na liberação dos armamentos para pessoas com diagnósticos de doenças mentais. O crime que chocou o país, preocupou as autoridades e acendeu um sinal de alerta até mesmo no governo federal. Com pelo menos 4 internações, Edson Fernando Cripa matou 4 pessoas, incluindo pai, irmão e 2 policiais militares. Mesmo com o quadro psicológico, ele tinha autorização para ter 2 armas em casa. O que ele precisava para ter essas armas remete ao ano de 2007. Por quê? Porque foi lá que ele fez a renovação, né? Foi lá que ele fez, aliás, a admissão. Ele só teve renovação em 2020. Mas como que passou esse tempo todo, de 2007 a 2020? É que no governo anterior, no governo federal anterior, nós tínhamos um prazo muito maior, 10 anos para esta renovação. No governo atual, no governo federal atual, nós temos um prazo de 3 anos para essa renovação. Este especialista em ciências criminais e professor da PUC-RS explica ainda que uma série de requisitos precisam ser seguidos para obter a autorização para a utilização de uma arma de fogo. Eu não posso estar respondendo inquérito policial criminal, eu não posso estar respondendo uma ação penal, eu tenho que ter residência fixa, eu tenho que ter um trabalho lícito e, claro, eu tenho que alcançar, ser aprovado no teste psicotécnico. Na página oficial do governo federal, existe essa aba aqui, com uma série de requisitos que a pessoa precisa seguir caso queira a liberação. Aqui embaixo, ó, uma delas, comprovar a capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Esse documento, ele precisa ser emitido em um período inferior a 1 ano. O que é consenso, tanto entre o governo quanto especialistas, é que o uso das armas de fogo precisa ser mais restrito. Porque a lei diz, eu exijo um teste psicotécnico, pois eu posso dizer que esse teste psicotécnico ele é bastante assemelhado ao teste para emissão de CNH. Se ele é um teste muito aproximado à emissão de CNH, eu estou comparando 2 categorias que não têm comparação absolutamente nenhuma. É verdade que o carro na mão de uma pessoa errada é uma arma,
Mas eu tenho certeza que ninguém pega um carro para matar, ou quase ninguém. Agora, alguém que pega uma arma está sim sujeito, propenso a matar. No caso do atirador de Novo Hamburgo, a polícia confirma que o mesmo já havia sido internado 4 vezes após quadros de esquizofrenia. De acordo com o psicólogo, a doença pode passar despercebida, caso o paciente não esteja em surto. Esquizofrenia é uma doença mental grave, né? Que tem a sua sintomatologia identificável. Mas essa sintomatologia, muitas vezes, ela é identificável quando ou de informações dele ou dos familiares, ou quando de uma situação em que essa doença está manifesta, né? Então, é muito complicado de avaliar nesse momento se isso foi considerado ou não. O Conselho Regional de Psicologia abriu um procedimento para investigar se foram atendidos todos os requisitos exigidos na avaliação. O policiamento foi reforçado na Avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro, onde 3 pessoas morreram durante um confronto entre a polícia e criminosos do Complexo de Israel ontem. O governador Cláudio Castro quer ajuda federal para conter a violência. Familiares de Renato Alves Reis, que morreu ao ser baleado dentro de um ônibus durante o confronto de ontem na Avenida Brasil, estiveram hoje no IML, no centro da cidade, para liberar o corpo. Ainda muito emocionado, o filho de Renato desabafou. Como é que é a situação? O cara é trabalhador, sempre fez por onde, nunca negou ajuda a ninguém, entendeu? Ele podia não ter condições financeiras, mas ele tinha força, vontade e o amor de ajudar o próximo, entendeu? Infelizmente, eu quero que o pessoal olhe aí, ele foi um herói, cara. Foi um pai presente, fazendo o máximo do possível para não deixar faltar nada pra gente. No IML de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os familiares de outra vítima, o motorista por aplicativo Paulo Roberto de Souza, questionaram a atuação da polícia. Isentando aqui completamente todos os policiais e agradecendo ao policial que tentou salvar o meu pai, junto com o passageiro do Uber. Agradeço muito a eles. Mas que inteligência é essa que vai fazer uma operação na hora que as pessoas estão saindo para trabalhar? Hoje a Avenida Brasil amanheceu com reforço no policiamento na região onde os tiroteios aconteceram. Viaturas, carros blindados e motocicletas foram destacados para diversos pontos da via. Um helicóptero também dá apoio às ações. A medida foi determinada pelo governador Cláudio Castro depois de uma reunião com a cúpula da Segurança Pública do Rio. Após o encontro, Castro disse também que o confronto foi uma reação de criminosos porque a polícia chegou muito perto do líder do tráfico no Complexo de Israel. Foi um ato de terrorismo. Não foi uma troca de tiros que acertou as pessoas, não. Esses criminosos atiraram a ermo para acertar pessoas de bem que estavam indo trabalhar. Na próxima terça, o secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor Santos, vai se reunir com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, para pedir mais apoio do governo federal. Há um ano, o Rio já conta com tropas da Força Nacional para reforçar o policiamento. Sarrubo declarou que, além disso, quer uma maior articulação e integração das polícias do Rio de Janeiro com as de outros estados, uma vez que as facções estão espalhadas por todo o Brasil. Na ação de ontem, a Avenida Brasil teve que ser fechada por cerca de 2 horas. Motoristas que passavam pelo local abandonaram os carros e se abrigaram por causa dos tiros. Só quem é carioca para viver essa adrenalina aí. Aí a realidade da vida, aí. As pessoas, o que passa? 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. A polícia tentava prender Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que tem 7 mandados de prisão em aberto. Ele é um dos líderes do 3º Comando Puro, a segunda maior facção criminosa do estado. Um estudo do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense aponta que o nível de eficiência das operações policiais no Rio é de apenas 1,7%. Para essa pesquisadora, a ação de ontem foi um exemplo da falta de planejamento. Do ponto de vista dos critérios utilizados para avaliar a eficiência de uma operação policial, essa foi uma operação desastrosa. Uma operação eficiente é aquela que decorre de investigações com planejamento prévio e que resulte em prisões e apreensões sem resultar em mortos e feridos. No início da manhã de hoje, o presidente Lula passou por novos exames de imagens para avaliar a evolução do machucado na cabeça provocado por uma queda no banheiro no Palácio da Alvorada,
no último final de semana. De acordo com os médicos, o estado de saúde de Lula é estável e ele está apto a voltar ao trabalho em Brasília. Dentro de 5 dias, o presidente vai passar por uma nova avaliação física. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, a partir das 9h30 da noite. Até lá. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Um ótimo final de semana para você. Bom voto. Boa noite.